Estamos aqui diretamente da Rio Innovation Week com a Cláudia Daré, fundadora e diretora da Latam Intersect, e com o Stefano Frontini, sócio-diretor da Aliden. Olá. Olá, é um grande prazer conversar com vocês. Pois é, muito prazer em tê-la aqui. Obrigado. E nós vamos conversar sobre as novas formas de comunicação e branding na nova economia. Muito bem. Gente, o mundo está se modificando, se modernizando. E como é que vocês pensam, né, nessa viabilização das marcas nesse novo contexto da Web3, do metaverso, né, nessa nova economia descentralizada? Como é que vocês veem essa perspectiva? Stefano. Vamos lá. Boa tarde aqui a todos. Realmente é um prazer estar aqui no Rio Innovation Week com vocês e com a Cláudia. Entrando num tema que foi, inclusive, pouco explorado, né? Acho que a gente tem a oportunidade aqui no podcast de discutir bastante sobre esse tema que foi pouco explorado, mas muito rico. Cada vez mais nesse mercado do Web.3, no mercado da descentralização, no mercado ao qual a liberdade ao máximo da informação ela vem à tona, é ainda mais importante ser discutido o que de fato é branding, o que de fato é se posicionar, porque cada vez mais a informação vai estar diretamente vindo do indivíduo, né? A gente está falando de quando se fala de cadeia blockchain, os próprios indivíduos são validadores de informação, e ao se falar de comunicação, a gente vive aí um movimento aos quais os influencers têm um impacto muito forte, comparado às vezes a empresas que estão em redes sociais, etc. E aí vem-se à tona discutir aí o que é essa marca por trás de pessoas, de empresas, como é que essas marcas vão conseguir se posicionar fortemente, construir marca, para atingir aí um público, se conectar com usuários e trazer um conteúdo novo. Então vamos discutir sobre o tema, tem bastante coisa para a gente falar. Cláudia, como é que você vê essa perspectiva, né? Na Web3, no metaverso, essa nova forma de se comunicar? Isso é uma discussão bastante interessante, né? A gente está falando sobre isso há dias aqui no Rio Innovation Week. A gente está trazendo essa discussão de como pode ser mudado e como está mudando tudo em relação ao posicionamento das marcas, usando as novas plataformas, usando as novas ferramentas e se integrando a essa nova realidade, né, de descentralização mesmo, de diversificação de conteúdos, de públicos, e que a gente ainda precisa entender muito, né? E inclusive hoje no painel que a gente teve aqui, eu estava falando sobre isso, que é uma evolução que vem de dentro para fora, né? Que você precisa voltar um pouco para quem você é, eu digo isso em termos de marca mesmo, entender o seu propósito de negócio, entender a que você veio, né? A sua visão e sempre antenado a tudo isso que está sendo oferecido, buscar o seu lugar e buscar como você vai tirar vantagem, obviamente, no bom sentido, né, de como ocupar o seu espaço. Uma coisa que eu gosto de falar muito é pensar que a gente ainda está na Web 2, né, e a gente está fazendo esse movimento para descentralização total, né, da informação, de viver digitalmente, né? E que quando começou a Web 2 foi quando a gente saiu das redações, onde a concentração de quem controlava as notícias, de quem controlava as informações, era de um lugar só para todos, e a gente entrou nessa Web 2 que trouxe todos sendo produtores de conteúdos e de opiniões, que nos levou a essa evolução até chegar agora na Web 3, com todas as possibilidades que traz a nova tecnologia de blockchain, de metaverso, que isso não é tão novo assim, mas eu acho que a gente está num momento em que isto já está sendo possível, né? A gente já vê grandes marcas se colocando no mercado, tomando a frente
para lançamentos de produtos, para lançamento mesmo de seus novos influenciadores, né, os seus novos creators. Então é um momento mesmo que acho que a gente está chegando onde vamos dar, né? E tudo isso é necessário que se estude muito, que se conheça, que se entenda o que está vindo aí. A Latam, ela está com espaço no metaverso, né? E todas as palestras, elas estão sendo transmitidas ao vivo no espaço, no metaverso também, né? Sim. Já é um grande diferencial. Já é um né? grande diferencial. As pessoas estão acompanhando, né? No espaço real, físico e também no metaverso, Sim. né? Onde através do link elas já podem acompanhar em qualquer lugar do mundo. É muito interessante porque as pessoas adoram construir seus avatares, entrarem lá, ficar se divertindo. A gente até flagrou uma pessoa que estava dançando lá enquanto assistia muito a palestra. Legal, com um avatar, né? Bem diferente, Veio, né? uma repórter falar sobre isso, ela também criou seu avatar, entrou lá, né, para mostrar como é que era. É uma novidade. É uma novidade, né? É uma e inovação, as pessoas têm né? curiosidade. E é legal a gente pensar, porque o brasileiro é super early adopter, né? A gente gosta de novidades, a gente gosta de tecnologia. Né? E acho que a gente está tomando a frente em muitas vertentes deste novo nesse setor. Universo, né? A gente acompanha aqui a Rio Innovation, tivemos a NFT Rio, a Blockchain Rio, então estamos bem assim em ebulição nesse momento, né? Inovador. Stefano, falando nisso, você acha que as empresas elas estão preparadas para essa mudança, para essa transformação na comunicação? Excelente pergunta e que a gente já volta com um dado, né, sobre essa pergunta. Sim. É uma pergunta muito importante sobre a maturidade, não só no Web.3, mas no mercado da nova economia em si, de tecnologia. Dado essa falta até de dados, etc., que a gente lançou um projeto super pioneiro, que foi a primeira pesquisa feita no Brasil com a nova economia, com empresas de tecnologia, para entender qual era a percepção desse líder, desse empreendedor sobre posicionamento e construção de marca. E aí, respondendo a sua pergunta, assim, um dos dados que saiu desse trabalho foi que quando a gente perguntou para esse ecossistema, né, foram 350 mais ou menos startups que responderam, que davam uma amostra do ecossistema. E a gente perguntou, no final, o que vocês contratam? Qual que é a demanda com relação à construção e posicionamento de marca? E vimos que 74% respondeu que contratava logo. Então, assim, ainda existe uma imaturidade do mercado de entender qual que é a diferença, o que é branding em si, na verdade, o que está por trás, quais técnicas são, o que está no iceberg de marca, né? O que é esse iceberg? E aí a gente viu que a primeira contratação é logo, a segunda é identidade, ou seja, aspectos mais visuais que muitas vezes acabam indo até num viés de perfumaria. Isso mostra que tem ainda muito espaço a ser discutir o que é estratégia, o que é construir marca e sair de uma superfície que é a visível de que branding não é logo, né? Tem muita coisa por trás. Então, olhando nesse aspecto, ainda há necessidade de discutir sobre esse tema. É um tema muito importante, cada vez mais à tona, ainda mais com esse assunto que a gente comentou sobre o usuário, hoje em dia, o influencer, ele ser o porta-voz de uma marca. Então, é um tema importante e ainda sinto uma falta de discussão. Sim, né? De aprimorar-se, né? Dessas novas tecnologias, dessa condução, né? Ainda mais quando vai para o metaverso, porque a gente as empresas, né, que de fato entram numa inovação, entram no metaverso, elas mostram que elas já têm um valor, né? O valor que elas já pensam fora da caixa, que elas já estão antenadas, etc., né, que acaba diferenciando elas frente ao concorrente. Isso é uma outra técnica usada no branding sobre a diferenciação, você saber o que você tem de diferente do seu concorrente, e as empresas que estão indo para esse universo, elas estão realmente se diferenciando. O ponto é que ainda tem um desafio, né, lá dentro, quem consegue lá dentro já conseguir se posicionar, se diferenciar, vai sair na frente. Sim. E independente do metaverso, Web.2, 2.0, é um assunto ainda muito a se discutir. Né? A ser discutido, né, Cláudia? E a sua perspectiva nessa comunicação, o que as marcas podem fazer para aumentar a visibilidade delas,
para estarem mais dentro desse novo contexto, né? Eu acho que tem algumas questões aí, né? Tem primeiro da inovação mesmo. Tem muitas marcas tomando a frente disso porque já são marcas que saem, que têm no seu core aí essa ser inovadores, estar na frente das tendências, e aí então aproveitam mesmo essas ondas e vão e aí acabam se diferenciando. Tem também outras marcas que talvez nem tenham tanto esse perfil, mas que já estão voltando também para as oportunidades que essas plataformas trazem, né? A gente na agência tem um cliente que eles é uma instituição educacional do Canadá. Eles vendem franquias, eles têm mais de 500 escolas no mundo inteiro. Aqui na América Latina eles têm cerca de 300, 200 tantas. E eles fazem, como franquias, eles têm que vender o know-how né, da metodologia para quem vai implantar a nova escola. Então o que eles fazem trazer os treinadores, né, esses professores já especializados, para treinar os professores locais, em cada país que eles vão. Então, a gente apresentou essa possibilidade para eles. Eles já estão criando um metaverso onde eles vão poder ter um espaço que vai economizar essa logística. Os professores que vão treinar outros professores vão ter um espaço ali dentro. Eles vão poder se interconectar, né? Porque você se sente mesmo no lugar quando você está com o seu avatar, que você se senta, você está próximo de alguém. Né? Isso é diferenciado e também é muito oportuno, né? Isso acaba resolvendo muitas questões. Sim, de logística mesmo, Exatamente. Mundial, né? Exatamente. De estarmos conectados mundialmente, né? Com certeza. Entra num assunto que eu reflito aqui, que ainda mais agora vai ser mais importante a consistência da informação. Né? A gente já tem um desafio de garantir uma consistência de informação aqui na vida real, né? Então garantir que as empresas, né, tenham suas equipes e seus colaboradores falando a mesma língua, e ainda mais agora entrando num outro universo, aumenta ainda mais essa responsabilidade de garantir que o que está sendo replicado e comunicado lá esteja em consistência com o que a marca quer criar, seja aqui no mundo real ou virtual. E se no virtual vai ter alguma mudança, qual é ela e como é que ela vai ser alinhada com esses representantes nesse novo universo. Então, ainda mais, então por isso que vem muito à tona essa discussão do branding, que tem por trás essas técnicas de deixar claro, alinhar a equipe e tal. Certo, e nós estávamos até conversando, né, sobre essa junção das inovações, das startups inovadoras que estão assim com iniciativas, né, com muita vontade de empreender nesse momento, e também a junção das pessoas, né, que já estão há muito tempo no mercado, já se consolidaram, já tem toda uma base de trabalho, né, a junção dessas novas ideias, dessas novas tecnologias com as marcas que já estão consolidadas, né? Com certeza. Com certeza é um assunto que, enfim, tem que ser equilibrado, né? Sim. A gente estava discutindo... Nós estávamos conversando aqui. Uma discussão sobre isso. Exato. Até comentei sobre a seleção brasileira, né? Certo. Que a gente viu que saiu a escala da seleção brasileira. E a seleção brasileira, fica claro que tem muitos jogadores mais jovens. E aí o Daniel Alves de fato foi selecionado e é um jogador mais experiente, né? E aí muitas vezes as pessoas criticam tal, mas existe algo por trás, né? Se o Tite, que está representando a seleção, entendeu a importância de ter alguém com mais experiência, porque na hora que, né, vem tensão, vem desafios ali emocionais, normalmente uma pessoa que já passou por toda uma trajetória... Sim, tem toda uma técnica, né? Não só aquele entusiasmo, né, inicial que quem está começando tem, né? Com certeza. Então é importante, de fato, ter esse equilíbrio. Certo. Stefan, é um grande prazer conversar com você. Foi um papo realmente
muito consolidado, né? Muito importante para as pessoas entenderem essas transformações que estão acontecendo, essa nova comunicação, o branding, né? Como é que ele vai se desenvolver na Web3, no metaverso, a comunicação. Pois é, né? a comunicação que pode ser interrompida por uma tosse. Sim, isso tudo acontece, né? Nós somos realmente humanos e estamos sempre lidando, né, com a tecnologia que muitas vezes também nos surpreende, né, gente? Sim. E Não, eu ia perguntar, acho que para a Cláudia, né, como que ela vê, acho que ainda mais hoje em dia, né, a gente passa por um momento muito instável no quesito de comunicação. sim, Até gostaria, Cláudia, que você comentasse sobre, né, esse desafio da atualidade, da comunicação, né, ainda mais, cada vez mais a informação ela se viraliza, ela sim, toma uma proporção, proporção, muito né, alta. através do tráfego, né, do tráfego pago, né? Eu gosto muito Também. de falar que a gente ainda vive muito a Web 2, né? Sim, Eu acho que a gente ainda vai estar nesse espaço, Sim. nesse momento por um bom nessa tempo ainda. transição, né? E isso já é de uma grandiosidade tremenda, né? A gente tem visto, principalmente agora, acabamos de passar por um momento de eleições, né? De quanto que a propagação pelas redes sociais, Sim. o uso do WhatsApp, As e essa informações, descentralização né? mesmo da Exato. informação, né? Que as pessoas, elas acabam lendo o que elas querem, buscando onde Sim, elas buscando querem. informações Então, que onde tá o apetecem, né? papel, exatamente, da gente levar a comunicação de uma maneira isenta, correta, né? E hoje eu até comentei isso. Que bom que existe ação e reação, porque Sim. à medida que a gente vai evoluindo, vão surgindo ferramentas que vão dando Um equilíbrio, né? Estabilidade, né, para as informações. Em termos de empresa, uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes, o porta-voz da empresa tem um papel muito fundamental. Principalmente porque hoje os jornalistas, né, a partir da pandemia, que saíram das redações, começaram a trabalhar nas suas casas, eles usam as redes sociais dos Sim. porta-vozes como fonte de informação para o que eles estiverem escrevendo. de análise, Então, né? De muito busca, né? importante que a pessoa realmente tenha um posicionamento, seja cauteloso com o que fale, né? Porque qualquer coisa pode se tornar um problema, né? E hoje as pessoas são canceladas, né? Exatamente. Tem seus trabalhos até afetados por essas opiniões. né? E entra inclusive o desafio ainda da empresa, né, do B2B, de cada vez mais ter clareza sobre qual é o seu posicionamento para garantir, né, que os seus representantes Sim. falem a mesma língua, estejam alinhados. E isso de fato entra nas técnicas do branding. O branding ele busca deixar claro essa organização, trazer a clareza do que está por trás, qual que é o posicionamento, qual é o meu público-alvo, qual é a minha persona, onde ele está, né, quais valores eu represento, mas quais valores são e esses valores em prática, né? Sim, Então, exatamente, porque aí que está a questão, né? Porque existem muitas ações que são para só de fachada, né? A gente hoje tem Sim. o Novembro Azul, o Outubro Rosa, né, Setembro Amarelo, e as pessoas querem se engajar com isso. Mas Sim. o quanto que isso realmente É faz realmente, parte da né? sua realidade. Sim. Então, se você tem esse desejo, por que não fazer com que isso seja parte da sua realidade? E como trabalhar isso de maneira Realmente que envolvente, realmente né? você trabalha a comunicação interna, ou seja, todas as pessoas dentro da sua empresa, para entenderem o que é aquilo e terem um posicionamento, né, que realmente seja Compatível, né? Exatamente. Com a sua marca, né? Exato. o autoconhecimento vai ser cada vez mais importante, né? De reflexão. Eu acho que vale até, né, provocar todo mundo que está nos ouvindo de entender essa parte que está por trás da comunicação, de nós como indivíduos, o que nos representa, qual que é a nossa base. Né? Então, quando a gente fala de branding, a gente fala muito do conceito de iceberg. O iceberg você pode separar ele como uma ponta do iceberg que você vê,
e aí no caso você vê que tem um logo, você vê que tem uma identidade, você vê que tem a escrita, a comunicação, o tom de voz, mas você não entende o que está por baixo. Por baixo dessa ponta de iceberg existe uma enorme estratégia, um enorme posicionamento, quais são essas variáveis, então esses valores, princípios, qual que é a cultura que está por trás. Então entra muito cultura, inclusive. Você inclusive comentou dessa dificuldade de adaptar-se a certas culturas que muitas empresas têm, às vezes, para falar a linguagem da cultura que elas querem atingir, não é? Com certeza. Esse foi outro dado que saiu no relatório, inclusive, com relação ao desafio das empresas. E um dos grandes desafios é a cultura. Por trás da cultura está o alinhamento entre as pessoas, os colaboradores. Então, os líderes da nova economia responderam que é uma dor deles. A dor deles é garantir que a equipe, que todo mundo entenda qual que é a cultura a ser construída. A gente está falando, né, de um mercado, como a gente comentou, Cláudia, a gente comentou sobre os mais jovens, né? Comentei sobre o caso da seleção, mas a gente está falando de uma nova economia que tem muitos empreendedores mais jovens, tem muita gente com muita energia. Esse momento está fervilhando, as pessoas estão elaborando ideias novas, com entusiasmo, mas sem muita técnica. E aí não pode deixar de lado essa cultura, né? Tem que entender quem tem experiência com isso, quem percorre essa cultura, porque a cultura ela vai garantir que uma empresa cresça e inclusive sofra necessidades de mudanças de mercado, como uma pivotagem, uma mudança de produto com menos dores. Sim. Então ela tendo uma cultura forte, ela vai conseguir virar direita, esquerda, inovar, seguir reto, do que às vezes empresas que não têm cultura e quebram e ficam se reconstruindo, né? Quebra, monta de novo e tal. Monta de novo. Certo. É uma junção, né? Dar as mãos nesse momento de transição, né, Cláudia? De todo o embasamento que você já possui das webs anteriores com essas inovações tecnológicas, né? É o que a gente tem falado, né? É importante você entender onde você está situado, para não perder o bonde, né? Não perder o bonde, né, gente, do que está acontecendo. O bonde é bem antigo, né? O bonde é antigo, né? Para não perder os movimentos que estão à nossa volta, né? Hoje certo. eu dei o exemplo da Blockbuster, que acabou se perdendo, né? E ganhou a Netflix. Ganhamos a Netflix e outros streamings, né? E a quantidade, eu não sei, vocês devem ter vivido esse tempo. Sim. De Blockbuster, muito. De ir até as locadoras de vídeo. Para alocar suas fitas, para passar o fim de semana assistindo. Com certeza. Né? A Blockbuster era uma rede enorme. Enorme, né? Uma cadeia mundial, né? Sim, e sucumbiu. Sucumbiu. Né? Então, assim, é um exemplo triste de quem não percebeu o movimento. Uma transformação, né? E agora os influencers ainda com um movimento muito forte que pode até ultrapassar o próprio streaming, né? Você vê muitos influencers trazendo conteúdo, vídeos, podcast, cinema, assim, você vê Instagram de influencers que é praticamente um cinema ali por trás. Sim. Então, amanhã essas histórias que vão ser contadas, tudo isso está cada vez mais próximo mais do forte, usuário. Né? Essa comunicação, uma nova comunicação. E é também descentralizada, né? Descentralizada, diretamente do usuário. Gente, é um grande prazer conversar com vocês aqui. Imagina, ainda por cima ao vivo, na Rio Innovation Week. Ficamos por aqui. Vamos acompanhar também a transmissão do evento no metaverso da Latam. Intersect. Da Intersect. Latam Intersect. Latam Intersect. Né? Vamos acompanhar. Gente, é um prazer. Ficamos por aqui e até a próxima. Obrigada, Isabela. Innovation Week. Obrigado. Fica o convite aí para ler a pesquisa. Vamos ler a pesquisa. Vamos nos atualizar.